Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando de mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu quero aqui alguns minutos da sua atenção. Eu quero pedir que você seja paciente comigo, que eu tenho certeza que vai valer a pena você ouvir esta mensagem. Você vai perceber que muitos irmãos cristãos, não diria todos, mas que muitos irmãos cristãos, inclusive muitos pregadores aí que acham que é pregador e na verdade está no altar desviado da fé. É por causa de muitos pregadores errados no altar que está vindo a perseguição no evangelho, porque a gente não percebe determinadas coisas da parte do mundo para com os cristãos, mas a gente percebe coisas erradas de muitos irmãos cristãos para com aqueles que estão lá fora. E você vai ver que a Bíblia ensina totalmente o contrário. Era para sermos perseguidos, o mundo deveria perseguir a igreja. Mas está a igreja perseguindo quem está lá fora. E nós não devemos ser médico da desgraça na vida das pessoas. Nós devemos ser o médico da graça na vida deles. Nós devemos levar as pessoas uma palavra de salvação. Nós devemos levar as pessoas uma palavra de amor. Nós devemos levar as pessoas uma palavra de transformação. E não uma palavra para terminar de acabar com alguém que o mundo já está destruindo lá fora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer ou desmoronasse, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas eterna no céu. Se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer ou desmoronar, ou seja, está falando aqui da pessoa humana ou da pessoa física, se fisicamente, humanamente falando, se alguém vier errar, falhar, nós não devemos aceitar que ninguém nos condene, não devemos aceitar que ninguém nos aponte o dedo, porque se humanamente, como diz aqui, alguém vier tropeçar, se esse alguém deseja arrepender-se, se levantar e continuar buscando a Deus, a Bíblia diz que temos da parte de Deus um edifício, ou seja, você tem o Espírito Santo a teu favor, desde que você aceite se arrepender, desde que você aceite fazer as coisas de maneira correta, desde que alguém aceite se arrepender e voltar-se totalmente para Cristo. Então todas as vezes, queridos irmãos, que um irmão tropeçar, seja alguém que está se prostituindo, que adulterou, seja alguém que bebeu, seja alguém que não vigiou e aquele alguém deseja se arrepender, nós não devemos apontar o dedo para ele, nós não devemos condenar, nós não devemos julgar. Pelo contrário, se alguém está bebendo, antes de você condenar, você deve se colocar no lugar daquele alguém, ser o médico da graça na vida deles, como eu falei, não da destruição, apontando o dedo. Se alguém caiu por algum erro, por alguma falha, a Bíblia diz: se a nossa casa terrestre, se a pessoa humana, ou se a natureza humana manifestar-se, temos da parte de Deus um edifício. Ou seja, você deve contar com Deus, se apoiar em Deus e entender que nós não podemos aceitar ser condenado, ser acusado, aceitar que alguém nos aponte o dedo. Por que eu digo isso? Porque não é o mundo que está apontando o dedo para os cristãos, não é o mundo que está condenando os cristãos, não é o mundo que está contra os cristãos, é os cristãos que estão contra os irmãos lá fora. E nós não devemos jamais, porque Jesus não é contra mim, Jesus não é contra você, Jesus não é contra as pessoas, porque ele veio com ele é contra as coisas erradas, não contra as pessoas. E agora parece que se inverteu, porque os cristãos estão contra os próprios irmãos. E Jesus disse: a casa dividida não prevalece, como falei anteriormente. Há muitos pregadores dividindo as pessoas, pregadores que estão desviados da fé, pregadores corrompidos, pregadores cauterizados, pregadores que nem no altar deveriam estar. Por aí está vindo a perseguição do evangelho, porque em vez de levarmos amor a quem está lá fora, quem está lá fora está nos trazendo amor, e nós que deveríamos levar amor, está levando ódio a eles. É por aí que vai vir a perseguição. Sabe por quê? Mau exemplo, ensinamento de demônio, ensinamento de pessoas erradas. Sabe por que vai vir a perseguição ao evangelho? Por causa de pessoas erradas que não deveriam estar no altar, pessoas que estão com a mente cauterizada, e tem muita gente seguindo, apoiando.
E a Bíblia diz claramente: se a nossa casa terrestre, a pessoa humana desmoronar, temos um edifício da parte de Deus. Deus está pronto a nos colocar de pé, a nos estender a mão. Deus está pronto a nos socorrer, a nos ajudar, a nos salvar. Não é condenar alguém. Ele não veio para condenar, mas para livrar da condenação. Se Ele não veio para nos condenar, por que que nós condenamos? Se Ele não veio para julgar, por que que nós julgamos? Se Ele não aponta o nosso erro, ei, por que que apontamos o erro dos outros? Se Jesus não nos condena, queridos, antes da gente condenar alguém, independente de quem seja, por que que o mundo está destruído? Por causa de muitos cristãos errados. Muitos cristãos que acham que é convertido e é convencido. Não tem nada de convertido. Inclusive muitos pregadores famosos e pé de chinelo. É isso mesmo. Você me perdoe, queridos irmãos, você que vai ouvir esta mensagem, mas eu, como um pregador da palavra, como um mensageiro de Deus, eu não posso aceitar e nem me calar diante de tantos erros, adiante de tantos ensinos de demônio que a gente vê. Jesus nunca aponta. Você já parou para pensar, queridos irmãos, se Jesus fosse apontar o meu erro, o seu erro, nós estaríamos perdidos, irmãos. Nós estaríamos condenados por lago de fogo se Jesus apontasse o nosso erro. Mas pela misericórdia, queridos, Jesus nos vê como alma. Não devemos apontar o dedo para alguém porque se droga. Não devemos apontar o dedo para alguém porque bebe. Nós devemos curar aquela alma ferida. Não devemos apontar o dedo para o irmão porque caiu. Como falei, temos que ser médicos da graça de Jesus na vida deles. Nós devemos ajudar e não condenar, queridos. E hoje em dia o mundo não nos condena, mas muitos cristãos, a maioria está condenando as pessoas. Satanás usando eles, e eles estão entrando no jogo de Satanás, não percebe? Quanto Jesus disse que o amor é o único caminho. Resta a fé, a esperança e o amor. Dos três, 1 Coríntios 13. Essas três coisas, a maior de tudo é o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, irmãos. Por que que quem está lá fora não aponta o dedo para nós? Por que quem está lá fora não nos julga? Parece que quem está lá fora tem mais amor do que os irmãos cristãos. Parece que quem está lá fora conhece mais Jesus do que quem está dentro da igreja. Parece que alguém que nunca foi numa igreja tem mais amor a nos oferecer do que nós que somos conhecedores da palavra. Deveria ser o contrário. Nós que deveria levar amor às pessoas. Mas nós que deveria levar amor, a maioria que está no nosso meio está levando ódio, divisão. E é o que Jesus disse: a casa dividida não prevalece. Olha como que está o mundo, inclusive o nosso país. Sabe o que é isso? Muitos cristãos errados, ensinando errado, incentivando coisas erradas, condenando, apontando o dedo para A ou B, isso ou aquele. Nós devemos colocar bálsamo na ferida das pessoas. Parem, queridos, parem de dar ouvido a pregadores desviados da fé. Pare de dar ouvido a esses que estão com a mente cauterizada, corrompida. Pregadores que estão perdidos, desviados no altar, e muita gente está seguindo a eles. Queridos, nós devemos observar mais os preceitos de Deus, entender que Jesus é amor. Jesus nunca apontou o dedo. Se coloque você no lugar de alguém que a gente aponta o dedo. Imagine se fosse Jesus apontando o dedo para você, como você aponta para os outros. Olha o que ele diz aqui no versículo 2: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja que nesse tabernáculo, nesta vida, ou na pessoa humana, a Bíblia diz que nós gememos e choramos. Porque nessa vida nós gememos e choramos? Porque somos revestidos da habitação celestial. Alguém que é revestido, aleluia, da habitação celestial, deve levar em consideração que por ser revestido da habitação celestial, nesta vida, por conta da renúncia, por conta da abnegação, porque devemos renunciar
renunciar ao mundo, ou possamos ser revestidos com o poder lá do alto, sermos revestidos com o poder do Todo-Poderoso. Nós vamos gemer porque temos que negar o mundo, nós vamos chorar porque temos que dizer não ao mundo, nós temos que suportar as provações, nós temos que suportar as tentações, nós temos que suportar as armadilhas, suportar os laços. O diabo vai oferecer, o diabo vai propor, o diabo vai nos mostrar, mas como disse aqui, nós vamos gemer, nós vamos chorar, tudo por suportar a tentação do mundo, por sermos revestidos da habitação celestial, para que no fim de tudo o mortal seja absolvido pela vida, queridos. Então, se somos revestidos pela habitação celestial, nós não podemos entrar no jogo perigoso de Satanás. A maioria dos cristãos está entrando nesse jogo, o jogo da perdição, o jogo da destruição, o jogo da morte, o jogo que está levando muitas pessoas a perder a salvação, queridos. Nós devemos acordar e se perguntar que tipo de ensinamento estamos tendo. O mais triste de tudo é saber que são muitos pregadores, eu não gosto de falar disso, mas são muitos pregadores, aliás, a maioria, que está levando as pessoas a se perder, em vez de unir as pessoas, levar elas ao arrependimento e mostrar que Jesus de fato é o único caminho. Não, está dividindo as pessoas, causando divisão, malícia, conflito entre elas. Nós não deveremos colocar, ou não podemos colocar as nossas ovelhas contra nossos irmãos. Deveremos ensinar elas o caminho certo, levar elas a não errar, mas não colocar contra nossos irmãos. Nós não devemos fazer isso jamais. Por acaso Jesus causou divisão entre nós? Por acaso Jesus dividiu o seu povo? Ele trouxe a graça para todos, o amor, o perdão, a misericórdia para todos. Ele amou a mim, a você e quem está sofrendo lá fora, a tudo e a todos de igual modo. Então, se somos revestidos pela habitação celestial, nós vamos gemer e chorar nesta vida. Nós vamos gemer e chorar nesta matéria humana. Por quê? Para resistir ou suportar as tentações, para suportar as armadilhas, para suportar os laços, para suportar aquilo que o diabo vai nos propor. Então, para que a gente vença Satanás, vai ter momento que vamos ser angustiados, vai ter momento que a gente tem que ser mais forte que a angústia, mais forte que a tentação, mais forte que a armadilha. Nós não podemos ceder o que o diabo está nos propondo, não podemos ceder o que o diabo está nos oferecendo, não podemos ceder aquilo que o mundo no dia a dia nos atenta. Temos que ser forte, gemer e chorar, para que no fim de tudo sejamos recompensados, sendo absolvidos da morte para a vida. É o que vai dizer aqui a seguir no versículo 4, diz assim: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Então, alguém que quer ser absolvido da morte para a vida, o mortal ser absolvido da morte para a vida, devemos entender que por sermos revestidos da habitação celestial, nessa vida vamos gemer, ser angustiado, vamos chorar, mas vai valer a pena, porque no final de tudo vamos ser bem recompensados, porque com Deus a gente não perde, com Deus a gente sempre ganha. Então, aparentemente nessa vida, parece que vamos perder, mas aquilo que você aparentemente perder aqui, você vai ganhar na eternidade. Aquilo que você abrir mão aqui na eternidade, você vai ser bem recompensado. Tudo que você abrir mão neste mundo, você será bem recompensado no fim de tudo, porque no fim de tudo e de todas as coisas, o mortal será absolvido pela vida. Mas para isso eu tenho que entender o que significa ser revestido pela habitação celestial. O que é ser revestido pela habitação celestial? É a gente negar o mundo todo dia? É a gente chorar nesta vida? É a gente gemer nesta vida? É sermos angustiados? Tudo porque temos que muitas vezes suportar calado as tentações, suportar calado as provações, suportar calado aquilo que o mundo nos propõe no dia a dia. Por sermos revestidos da habitação celestial, nós temos que chorar, temos que gemer, porque não é fácil a renúncia, não é fácil negar o mundo, não é fácil a abnegação. Mas se o mortal quer ser absolvido pela vida, tem que suportar tudo calado, mas de joelho dobrado diante do Todo-Poderoso, para ser absolvido da morte para a vida. Muita gente não consegue entender isso, queridos. E por muita gente não vigiar,
Está cedendo o que Satanás está propondo. Muita gente entrando no jogo perigoso de Satanás, dividindo as pessoas, colocando elas uma contra a outra. Olha o que diz no versículo 5, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, ou nos dando do seu Espírito Santo. Então ele nos revestiu da habitação celestial. Agora vamos gemer, agora vamos chorar, vamos ser angustiados. Sabe por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. E se Deus ele nos deu do seu Espírito, nós temos que entender que temos que suportar tudo neste mundo, para que no fim o mortal seja absorvido pela vida, como aqui está escrito. Para finalizar, no versículo de número 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. No fim de tudo, vamos todos nós comparecer adiante do tribunal de Cristo. E vamos receber cada uma nossa recompensa de acordo com aquilo que fizemos por meio do corpo, seja bem ou mal. Então, queridos, se vamos comparecer adiante do tribunal de Cristo, e vamos receber conforme o que fizemos por meio do corpo, seja o bem ou o mal, cuidado como você anda como um cristão. Cuidado o que sai da sua boca. Cuidado no julgar. Cuidado no apontar o dedo, o condenar alguém. Porque no fim de tudo vamos aparecer diante do tribunal de Deus e vamos ser julgados conforme o bem ou o mal que fizemos por meio desse corpo, dessa vida. Então, no fim de tudo, eu e você que me ouve vamos receber conforme o que fizemos neste mundo por meio do corpo. O que mais você tem feito, o que é bom ou o que é ruim. O que mais tem saído da tua boca, coisa boa ou coisa ruim. Cuidado, vamos receber, no fim de tudo, o mortal vai ser absorvido pela vida, mas de acordo com o bem ou o mal que fez nessa vida. Com o bem ou o mal que fez por meio da pessoa humana. Então, cuidado com aquilo que você faz, aquilo que você fala. Porque no fim de tudo, vamos ser julgados por cada ato, por cada obra e por cada palavra que falamos e por cada atitude que nesse mundo tivemos. Tome muito cuidado. Cuidado com ensinamentos errados. Cuidado em seguir pessoas erradas, porque senão no fim você pode pagar uma conta muito alta. Eu pergunto, você quer pagar o preço? Ou você entende o que significa ser revestido pela habitação celestial? Ser salvo, queridos. Ser salvo é entender que nessa vida nós temos que chorar para suportar as provações. Nessa vida vamos ter que passar por um momento de angústia e suportar às vezes calado. Nesta vida vamos passar por provações, por desafio. E a maioria das vezes vamos ter que nos manter em silêncio, para que assim possamos suportar e vencer as tentações desta vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mas que você possa refletir e entender que quem quer ser absolvido da morte para a vida tem que entender o que é ser revestido pela habitação celestial e tem que entender o que é abnegação ou o que é renunciar ao mundo. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, boa reflexão. Forte abraço a todos no nome de Jesus.